Estamos de volta no nosso último bloco do programa Cristo Reina, hoje refletindo com vocês um pouco do Evangelho de São Mateus no capítulo 5 e agora dando prosseguimento a partir do versículo 13, onde conversaremos um pouco sobre o sal da terra. Para isso, a gente proclama o Evangelho no capítulo 5, versículos de 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgar? Não serve para mais nada, serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não podem ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilhe para todos os que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Amados, sal da terra e luz do mundo. Sal para dar o sabor. Luz para iluminar os caminhos e a vida. Mas diante desta situação, refletindo um pouco sobre essas duas condições indispensáveis, podemos até assim dizer, para a nossa existência humana. O sal, para dar um sabor à comida, não é? A luz, para iluminar os caminhos, para iluminar a vida, para nos levar, não é? Para ver, podemos até assim dizer, os lugares onde pisamos e onde estamos. Mas precisamos entender também que esses dois propósitos devem fazer com que aquele que se coloca a serviço de Deus esteja consciente de que todos nós estamos unidos em torno de um único objetivo. E que esse objetivo é o anseio, é o desejo pelo mundo novo, é o desejo de estarmos unidos ao Pai, proclamando a sua palavra e refletindo os seus ensinamentos. Eles, não é? Quando eu digo eles, eu falo dos ensinamentos de Deus, não podem ser subtraídos de nossa vida em hipótese alguma. Não podemos escolher esse ou aquele ensinamento, esse ou aquele mandamento, essa ou aquela passagem bíblica como mais importante na nossa vida do que outros. Todos os ensinamentos são de fundamental importância. A mensagem contida na Sagrada Escritura é uma mensagem riquíssima para que nós possamos entender a interação existente, principalmente entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas aqui, para que a gente entenda melhor, sal da terra e luz do mundo, precisamos ser este sal e precisamos ser esta luz, mas na medida certa. Na medida certa. O que eu quero dizer com isso? Sendo o sal, não é? Aquele que dá um novo sabor, aquele que dá o sabor à comida. Mas se você colocar sal demais, vai estragar. A comida sem sal é ruim, mas salgada demais é pior ainda, não é? Então, precisamos ser esse que dá o sabor à vida, mas na medida certa. A mesma coisa acontece com a luz do mundo. Se a luz que nós desejarmos ser for uma luz forte demais, vai acabar
atrapalhando mais do que ajudando. Então, tanto o sal quanto a luz precisam estar na medida. Precisam ser aquele tanto que verdadeiramente é suficiente para a existência. Por isso, amados irmãos e irmãs, devemos entender o seguinte: os discípulos de Jesus devem estar conscientes de que se acham unidos com todos aqueles que anseiam pelo mundo melhor, pelo mundo novo. O que a gente quer dizer assim? Se você é aquele que tem como objetivo, que tem como desejo tornar-se sal da terra e luz para algumas pessoas, eu não posso querer ser uma luz que ofusca o brilho do outro. Eu não posso ser aquele que vai dar o sabor a um tipo de comida, mas vai tirar o sabor do outro. O reino de Deus se completa, não é? Às vezes a gente observa pessoas que têm o dom da oratória, têm o dom da fala, mas já não canta nada, não é? Às vezes a gente observa aquele que canta muito bem, mas se for para falar já fica inibido, já tem vergonha. Às vezes a gente encontra aquele que nem canta e nem fala, mas tem uma disponibilidade para ajudar, que é uma maravilha. Amados, nós precisamos entender que para este sal da terra e esta luz do mundo verdadeiramente funcionar, nós precisamos agir em comunidade. E como seria essa ação em comunidade? A ação em comunidade seria exatamente fazendo com que as pessoas se entendam, as pessoas busquem entender que necessitam uma das outras. A obra de Deus é uma grande carpintaria. Todas as peças da carpintaria, elas são importantes, senão não sai, não é, aquela obra que você deseja. Assim é a obra de Deus. Nós vamos observando, vai realizar um evento da igreja, aquela pessoa que começa limpando o local para o evento acontecer é tão importante quanto aquele que está na recepção, quanto aquele que faz o papel da acolhida, não é? Quanto aquele que vai ser, suponho, o mestre da cerimônia, alguma coisa. Então, todas as pessoas são importantes. Todas as pessoas são, na realidade, na igreja e para o exercício das coisas cristãs, o sal da terra. Mas eu repito, eu não posso querer ser mais sal do que o outro. Eu não posso querer ser mais luz do que o outro, senão esse sabor e essa luz acabam estragando. Precisamos entender isso, amados irmãos e irmãs. Para que o reino de Deus aconteça, precisamos da interação das coisas. E nós precisamos agir com humildade no reino de Deus, com humildade, entendendo que as coisas por aqui, elas são passageiras. E já no finalzinho do programa aqui eu deixo uma historiazinha para você refletir. Disse que um turista norte-americano estava viajando e chegou em território asiático e ali encontrou uma pessoa muito sábia. Depois, esse turista norte-americano resolveu visitar aquele sábio. Quando perguntou onde ele morava em um pequeno quarto, dividido ali em 2 cômodos simples. E ele bateu na porta e entrou. Olhou em volta, dentro daquele pequeno lar, e perguntou ao sábio: onde estão os seus móveis? Porque eu estou vendo apenas uma cama e uma estante com poucos livros. E o sábio foi e repetiu a pergunta a ele: e os seus, onde estão? Ele riu e disse: eu não sou daqui, eu não moro aqui,
eu estou aqui de passagem. E o sábio foi e respondeu, e eu também. Né? E eu também estou aqui de passagem, porque o nosso lar, amado irmão, não é aqui na terra, é no céu. É lá que nós temos um cômodo preparado para nos receber. Estamos encerrando o programa exatamente com essa mensagem. Pedimos a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus para que a sua família e a sua vida sejam cumuladas de bênção. Que o Senhor os abençoe e proteja hoje e sempre. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.